faz muito eu cheguei de uma escola onde eu fui convidado para fazer uma fala sobre a relação de escola, criança, família, escola, enfim. E quando eu estava preparando esse material, ainda ontem à noite, para a gente poder conversar, eu me lembrei que quando eu era criança, sei lá, 5º ano, talvez, não me lembro, eu pensava como seria bom se não existisse escola. Olha que maravilha, se eu pudesse ficar livre. E eu tinha para comprovar a minha tese o Tarzan, o Mowgli. Tarzan, esse sujeito que após uma tragédia com seus pais, ele foi para a floresta e lá se desenvolveu, né? Forte, saudável, defensor dos animais, enfim. Tínhamos também o Mowgli, né? Aquela criança que foi criada por lobos, aquela criança feliz que conversava, cheio de aventuras. Ora, pensava eu, se, né, eles conseguiram, significa que de alguma forma é possível, né, se desenvolver sem a presença sequer de adultos. Vejam que a mensagem dessas duas histórias, Tarzan e Mowgli, né, é uma história que traz no fundo a concepção de que basta nascer um ser humano e ele se desenvolve. Não precisa de adulto, não precisa de escola, né? Precisa só de alimentação e de quem o cuide para que não morra enquanto bebê. O resto é o resto, as coisas acontecem. Mas o tempo passa e a gente começa a refletir. Neste videozinho, nós veremos, e os pais viram, o que é, na verdade, o que acontece na realidade com crianças que não têm a presença de um adulto, a presença de um outro ser humano que o ajude a desenvolver as habilidades e competências de ser gente. Ou seja, a fala, o raciocínio, a afetividade, a sociabilidade, etc, etc, etc. Observe o filmezinho agora. Agora sim, observe o filmezinho. Pois bem, percebam o seguinte. Na primeira situação do Mowgli e do Tarzan, não faz nenhum sentido. Porque vejam, primeiro, não desenvolveriam a linguagem, melhor dizendo, a fala humana, né? As palavras, os conceitos não seriam desenvolvidos. Por quê? Porque não há humano para ajudar. Ora, não desenvolvendo palavras, não desenvolvendo conceitos, não desenvolvendo a capacidade de falar internamente sobre as imagens, sobre as coisas, sobre os sentimentos. Como pensaria? É possível pensar sem ter a linguagem humana?
É possível pensamento humano, razão humana, sem linguagem humana, sem fala humana, sem conceito desenvolvidos pela sociedade humana? Penso eu que não, né? Portanto, se nós afastássemos, se fosse possível, o adulto da criança, a escola da criança, um dos primeiros impactos seria a linguagem humana para nos desenvolvermos enquanto humanos. Portanto, o meu pedido, quando era criança, meu desejo de que não houvesse escola, era um pedido complicado. Na segunda fase ali do vídeo, dá para perceber as consequências, né? Aquela criança que se desenvolveu com os animais, com os cachorrinhos, ela andava de 4, teve dificuldade de fala. Quando conseguiu falar, a fala era monocórdia, ou seja, no mesmo tom, na mesma tonalidade, e ela latia, né? Mesmo depois de desenvolver a fala. Portanto, percebam que a limitação, quando nós nos afastamos da cultura, né, da experiência com as experiências humanas, quando nós nos afastamos da aprendizagem com as aprendizagens humanas, quando nós nos afastamos do pensamento com o pensar humano, nós temos consequências para a nossa humanidade. Portanto, a escola, sendo ela, vamos dizer assim, o lugar de fala daqueles que pensam a ensinagem e a aprendizagem, é um lugar propício para que nossas crianças lá fiquem, lá se desenvolvam. Homeschooling, estudar em casa, não faz sentido. Percebam que esse ambiente escolar, mais do que simplesmente uma escola, o ambiente escolar é um ambiente de troca de experiências. Com quem? Com o diferente. É um lugar de experiências de afetividade. Afetividade com quem? Com o diverso, com o diferente de mim. É um lugar de diálogo. Com quem? Com o diferente, com a contra-argumentação. É a experiência com o diverso e com o adverso. Percebe? O diverso e o adverso. E é isso que desenvolve minha capacidade de reflexão, minha capacidade de ter paciência com o outro, empatia, capacidade de ser empático. Este é o lugar que me faz um democrata, justamente porque é o lugar, a escola, de desenvolvimento da linguagem, da língua, da palavra, com situações e pessoas diferentes, com experiências diferentes, com pessoas que experienciam diferentemente o desenvolvimento da linguagem. Outros coleguinhas, colegas mais velhos, professores, é onde a moralidade e a eticidade vai ser desenvolvida. E por que não o Tarzan? Lembram o Tarzan que defendia os animais? Porque a moralidade significa saber valorar. Né? E valorar significa ter conceitos do bem, do mal, do correto, do incorreto. Percebe? Conceituar. E se eu não desenvolvo a língua, a linguagem, a capacidade de me expressar e entender a expressão do outro, eu não faço conceito. Não faço conceitos. Logo, a moralidade não é possível porque não há conceitos. A eticidade, então, nem se fala. Lembrando que eu já disse várias vezes que a ética é a ciência da moral. É um passo mais racional em relação à moralidade. Então, não podemos falar em cidadania sem ter uma escola cidadã. Não podemos falar em diálogo sem ter uma escola que dialoga. Não podemos falar em respeito sem uma escola que respeita. Percebem? Hoje, portanto, eu falei da necessidade, falei para essas famílias, da necessidade de que nossos filhos compareçam às escolas para que experienciem a experiência que lá ocorre. Para que possa o meu pensar familiar conviver com o pensar escolar, com o pensar da aprendizagem, com o pensar do outro. Quero dizer com isso que cidadãos saudáveis
são cidadãos que estão no ambiente de exercício do pensamento, do exercício da conceituação, no ambiente de exercício da linguagem e, portanto, da capacidade de conceituar para poder valorar, para poder compreender este mundo. Mundo que é fala, mundo que é expressão, mundo que é conceitos. E que, portanto, aquele que fica focado apenas no seu celular, apenas nas notícias, apenas em frases curtas, aquele que por algum motivo não frequenta salas escolares, né? E ainda tem por liberdade, por escolha, reduzir a sua linguagem, reduzir as suas experiências por escolha, não, para que eu não faça julgamentos outros. Vamos imaginar alguém que por escolha se afaste do ambiente de aprendizagem, do ambiente de diálogo e se fixe nos ambientes de conversas curtas, de pouca conceituação, tá? Aquelas em ambientes onde a imagem fala mais do que o contexto, do que o conceito, do que a própria palavra. Essa pessoa terá um problema muito grande para se desenvolver enquanto cidadão, enquanto sujeito político, né? Se desenvolver como alguém que compreende, questiona e que pode falar, se pronunciar sobre o mundo. Portanto, fica aqui uma troca de experiências e trazendo para vocês a minha fala lá na escola e que talvez seja útil para vocês também. Certo? Abraço e até a próxima.